Boa noite. Vamos começar, quem já está aí? Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Meu, Boa meu noite. farofita tá aí, meu estagiário. Cadê meu estagiário? Boa noite. Aí, o vídeo de ontem ficou bom, hein? Para quem não assistiu, aproveitar já fazendo merchan, galera. Quem ainda não está inscrito no canal da SBF Contabilidade, ontem saiu o Conversa com o Estagiário, parte 2. Parte 2 não, na verdade, episódio 2. Tá bem divertido. Uma série aí que eu e o Bruno a gente idealizou, né? E aí tem novas ideias vindo por aí e episódios ainda mais divertidos que pode acontecer de ter um estagiário na empresa de vocês com as perguntas que o estagiário do Bruno, que não é do Bruno, né? O estagiário Às dos vezes clientes do Bruno. às vezes é eles mesmo, né? Com as perguntas. A maioria das Isso perguntas é aí. dele mesmo. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos aí pela presença, pela disponibilidade, né? Esse evento foi uma coisa que eu e a Cara a gente já está há um tempo tentando fazer, enfim, sempre é um pouco difícil é, essa essa né, fazer as coisas e tal. Então, eu queria agradecer primeiro a Deus, né, que é o centro de tudo, para a gente iniciar o projeto. Eu queria aqui apresentar, não sei se está todo mundo aí já, né, da equipe. Vamos lá, Karen, pode começar aí então pelo nosso cronograma. Eu só queria realmente agradecer a todos, né, pela presença. Vamos para cima. O Felipe já está aí já, Felipe? Eu acho que é melhor a gente esperar só mais um pouquinho, porque já tem um pessoal, ainda tem um pessoal entrando. E eu também Ah, mandei é? no grupo do pessoal. Tem bastante gente ainda que tá vindo. Só Mas aguardar um bota pouco. então, Vou bota só o. compartilhar já. Mas a gente tem que começar para privilegiar quem chegou no horário, né? Mas vamos lá. Bom, a equipe já está aí já, o Marcos, Eu só para mandei a gente já lá no grupo. começar a Eu acho que não tá apresentar. todo mundo do. Bom, primeiro eu queria apresentar aí o Gabriel, que já falou, né, que é o meu estagiário aí, tá ajudando aí na parte do YouTube, ele que faz as edições do YouTube, né? Então ele que me ajuda a gravar, então se tiver algum problema aí na gravação, a culpa é dele. E aí tem a Karen, que ela foi minha estagiária desde 2021 ali, a gente foi crescendo junto, quem está com a gente, que toma conta ali do Instagram, então esses cortes mais. Assim, às vezes o Farofa ajuda a Karen, o Farofa atrapalha a Karen também, às vezes, tá, né, com o horário, mas assim. Atrapalha mais do que ajuda. Não, então assim, tem alguns cortes que é do Farofa, tem alguns outros cortes que a maioria ali é da Karen, ela que toma conta ali. Eu queria agradecer a ela ali, porque ela deu muito gás aí nesse evento. A gente saiu aí no. Foi desgastante, sempre então, só para honrar ali ela. Então, cara, vamos iniciar mesmo com as pessoas que estão, as pessoas vão chegando para a gente poder falar um pouquinho. Então, só para a gente contextualizar, né? Esse evento é o Conecta SBF, que a gente teve essa vontade de conectar os nossos clientes. Então, a gente vai seguir ali com uma apresentação da empresa agora. Depois, a gente vai falar da nossa parceria com o OMIE, agradecer também ao OMIE, que se não fosse eles ali, foi uma conversa que eu tive ali com a Asli, é o Ai, Gê. nome Asli. Então, muito obrigado aí por tudo também. E aí ela falou, enfim, e graças a Deus foi por ela também que a gente teve essa visão. Então, bom, eu vou passar aí a bola para a Karen, né, porque a Karen vai iniciar o evento. A gente está muito honrado e agradecido pela presença aí dos que estão, que vão entrar ainda. Depois a gente apresenta os palestrantes também, né, para falar direitinho aí, tá bom? Então, Karen, tá contigo aí. Bom, gente, obrigada por vocês estarem aqui participando. Realmente foi cansativo, mas vale a pena. A gente estava pensando muito nesse evento há bastante tempo.
E o Conecta ele começou realmente como o podcast, mas a gente sentiu que precisava de mais, então decidimos que seria muito bom fazer um evento, principalmente de networking, né? Com os clientes, com outros empresários. Então a gente criou esse Conecta SBF, pensando ali numa junção de tudo, né? E o Conecta SBF seria um ecossistema inteiro, que é o podcast, o evento e agora uma plataforma também. E a gente Mas isso preparou aí é no final, né? Que a gente vai apresentar a plataforma, né? isso aí. E a gente preparou um vídeo bem legal falando um pouco sobre a SBF Contabilidade também. Eu sei que provavelmente vocês sabem bastante sobre a história da SBF, mas tem muitas coisas por trás que às vezes fica ali escondido todo o trabalho, todas as coisas que a gente está também inovando na SBF. Eu vou apresentar aqui o vídeo direitinho para vocês. E aí vocês veem se está apresentando o som direitinho, tá? Rapidinho. Vamos ver se vai. Tudo começa com um propósito. A SBF nasceu da visão de que uma empresa precisa de mais do que apenas guias de impostos. Ela precisa de um parceiro estratégico. Nosso DNA é consultivo. Liderados por Bruno Fonseca, com mais de 15 anos de experiência em gigantes como a Deloitte, nós transformamos a contabilidade tradicional em inteligência de negócios. Dominamos as rotinas vitais, mas nossa entrega vai muito além. Implementamos a controladoria por assinatura para uma gestão precisa e um planejamento tributário robusto para maximizar seus resultados. E, crucial para o momento atual, oferecemos um acompanhamento estratégico exclusivo para a reforma tributária, garantindo que sua empresa não apenas se adapte, mas lidere. Gerimos o sucesso dos nossos clientes através da contabilidade digital. Dashboards em tempo real, app exclusivo e dados na palma da mão. Porque para nós, informação é poder de decisão. Mas a técnica precisava de voz. Precisava de conexão. E foi aí que invadimos as telas com @contabilidade no YouTube. Construímos uma história sólida. Foram 34 episódios de puro conteúdo, 2 séries originais e 3 mentorias setoriais. Entregamos 10 conteúdos técnicos de apoio e fomos pioneiros com o conteúdo empresarial para a reforma, antecipando as maiores mudanças do mercado. E para equilibrar toda essa técnica, trouxemos leveza com o nosso querido quadro do estagiário. Criamos uma comunidade que não só aprende, mas se diverte e cresce junto. Mas as redes sociais são passageiras. O conhecimento que geramos merece ser eterno. Apresentamos a evolução natural da nossa autoridade, a SBF Academy. Não é apenas um curso. É o ecossistema definitivo. Uma plataforma de streaming corporativo, a sua Netflix de negócios. Reforma tributária, gestão, finanças, tudo organizado, estruturado e pronto para aplicar na sua empresa. E a revolução vai além. Introduzimos a tutoria empresarial. Aqui, o palco é seu. Nossos clientes gravam aulas, compartilham suas expertises e geram autoridade para a própria marca. Seja de casa ou no nosso estúdio profissional. Um ambiente onde aprender gera pontos e conexões geram contratos. Estamos preparando o terreno para o SBF Business Club, nosso clube de negócios gamificado. A SBF Academy não é um produto à parte. Ela é a prova do nosso compromisso com você. Para nossos clientes de contabilidade, o acesso a esse universo de conhecimento é vitalício e gratuito. Porque acreditamos que sua empresa precisa de mais do que um contador, ela precisa de um ecossistema de crescimento. Não contrate apenas uma contabilidade. Contrate a inteligência, a tecnologia e a conexão que o seu negócio merece. Traga sua empresa para a SBF Contabilidade. Vamos construir o futuro do seu negócio, juntos. Bom, foi isso. Parabéns, hein, cara? Esse vídeo ficou bom. Espero que tenham Bom, gostado. deixa eu só. Acho que a equipe toda tá aí, né? Agora é a hora da equipe, né, o cara? Sim.
Então vamos lá. Só para a gente falar, só para a gente apresentar aqui, né? Se o cara depois você pode colocar a equipe aí, mas vamos lá. Hoje a gente é composto, né? Com uma equipe aí. O Marcos é o que mais fala com vocês aí no dia a dia, que é o meu braço direito aqui nessa parte do atendimento, de tudo. Então, se o Marcos quiser dar um oi aí também. Tem o Wagner, que trabalha com ele na parte fiscal, né? Que também ali já está com a gente 2, 3 anos ali. Mas, né, Wagner? Tem quase. Cara, já tem quase 4 anos. Tem a Yasmin, que trabalha na parte da contabilidade. Também tem a Rebeca, que é também um dos meus braços direitos ali na parte da contabilidade. Tem a Monique, que é na parte do DP ali também. E tem a Alice. E tem o meu estagiário, que é o Guilherme, né? Cadê o meu estagiário? Que não é o estagiário Farofa, que também faz parte da equipe, né? Então eu queria agradecer, honrar eles também, porque sem eles a gente também não chegaria aqui. Então, obrigado a todos aí. Se vocês quiserem botar a cara aí, eu não sei como é que coloca, mas pode. Yasmin, se você não abrir a foto, não tem como abrir, né? Mas tá bom, vamos seguir. Bom, obrigado aí a todos. Pode continuar, cara, só porque essa parte era para ser no início. Então, tranquilo. Vamos então voltar um pouquinho, logo do início aqui, falar um pouquinho sobre o nosso programa novo de indicação, tá? Eu vou inclusive estar passando o link no chat também, para quem quiser ver o link para Participar. participar aqui, porque tem o QR Code, mas mesmo assim aqui pelo link fica talvez mais fácil. O nosso programa de indicação, ele basicamente seria para caso você indicar algum amigo aqui no evento, você vai estar ganhando um vinho de cortesia. Apenas só pelo indicar mesmo, você vai ter realmente o seu vinho. E você pode escolher quantas pessoas você quer indicar. Então, quanto mais indicações, mais prêmios. E a gente está pensando muito já nessa parte de pontos e programas de indicação da SBF. E estamos juntando aí, vou pensando em mais prêmios, mais coisas para poder realmente estar ali criando um network ainda maior, criando ali uma conexão ainda maior. Então, é, caso vocês queiram participar, é só entrar no link ou escanear aqui o QR Code, tá bom? E lá você pode preencher o nome da pessoa que você quer indicar, preenche o seu nome direitinho, e dessa forma a gente vai receber aqui e vai saber quem que vocês estão indicando e vocês vão receber o vinho de vocês como uma cortesia, tá bom? Mas aí depois tem a parte do prêmio, né? Isso, a parte do prêmio seria os clientes fechados. Se vocês Sim. fecharem um cliente, vocês vão ganhar um prêmio de fone de ouvido ou vale presente. 2 clientes fechados seria um jogo de Maracanã e com mais um acompanhante, ou também um vale presente. E 3 clientes fechados seria um tablet. Mas a gente também está vendo de mais prêmios, mais formas diferentes de estar premiando vocês com essa indicação, com essa ajuda, tá bom? No link aqui, eu acho que eu vou até compartilhar o link para vocês poderem ver essa guia, como é que funciona. Aqui, ó. No link vocês só colocam aqui o nome de vocês, o WhatsApp, e vocês escolhem aqui quantos amigos vocês querem indicar. Bota o nome do amigo e o número do WhatsApp do amigo também. E aqui mais embaixo tem explicando um pouco sobre como funciona caso vocês, né, realmente consigam indicar ali o cliente e ele feche. E aí, um cliente indicado fechando, tem aqui um prêmio, 2 clientes e 3 clientes também tem um outro prêmio, tá bom? E aí, aqui nas regras, aqui, completamente sem limite, pode indicar quantas vezes quiser. Quantas mais indicações, mais chances de ganhar, e os prêmios são variados. A gente ainda também está vendo, verificando outras formas de estar presenteando, tá bom? Bom, vamos lá. Passando aqui, começa um pouco sobre quem é a SPF, né? A gente falou um pouco sobre isso no vídeo, mas de qualquer forma, falar um pouco mais em relação à SBF Contabilidade, né? Que é uma solução contábil personalizada, foi criada pelo Bruno, né? Que tem mais de 15 anos de experiência. E
No momento, a gente está fazendo departamento fiscal e tributário, departamento contábil, departamento pessoal, societário, abertura de empresas, gestão financeira, consultoria tributária e BPO financeiro. Falar alguma coisa, Bruno? Não, não, pode seguir. O Bruno já falou da nossa equipe, né? Mas eu acho importante falar um pouco sobre o nosso DNA, que é os nossos valores, que são completamente centrados no nosso atendimento e no compromisso. Eu acredito que a maior parte de vocês sabe que realmente é uma das partes mais importantes para a gente, é a relação com o cliente, a relação de estar no atendimento sempre muito personalizado e um contato direto com vocês. E a nossa especialidade é a contabilidade consultiva, mas a gente vai muito além disso, tá? A gente foca muito, principalmente aqui na tecnologia. Não é apenas uma ferramenta, a gente está sempre querendo melhorar a tecnologia da SPF, a gente está sempre colocando novas ferramentas, novas formas de automatizar. Então, estamos utilizando inteligência artificial, fazendo integrações e nossa segurança, óbvio, claro, sempre com muita segurança para que é, tudo seja feito da forma correta. E a gente, claro, sempre Essa quer. parte aí deixa eu Pode falar, falar. porque depois aí a gente conecta com o Felipe. O Felipe tá aí já para o OMIE já está pronto para falar e o Felipe, né? Vamos lá. Bom, aqui é a parte que a gente pensou numa dinâmica ali para falar um pouco sobre os clientes. Então a gente tinha pensado de colocar aqui, listar os clientes e tal, um por um. Mas eu chamei o Felipe para a gente poder fazer ali um momento de conexão ali para cada um se apresentar também, porque eu acho que gera melhor conteúdo. Então a gente atua ali na área de e-commerce, tecnologia, na área de saúde, de turismo, enfim, na área financeira, enfim, na área de saúde, que a gente tem um ponto muito central ali, na área de tecnologia também, de educação, que a gente tem a franquia da Legacy como cliente. Então, assim, a gente tem o Pablo aí que está aí no evento, tem o Constantino que é da parte de varejo, eu não estou conseguindo ver o restante que tem aqui, tem o Denis que também na parte também de home care. Então a gente consegue atuar em diversos segmentos. Hoje ali a gente tem mais de 15 milhões de gestão de faturamento de todos os clientes, assim, se a gente colocar, tem em torno de 150 clientes, CNPJs, né? A gente gera em torno de 1.000 funcionários. Então, assim, a gente cresceu muito aí nesses anos. Então, a gente é uma empresa basicamente nova e graças a vocês também. Então, o Conecta ele foi para a gente poder conectar vocês. E só para falar da plataforma que a gente vai apresentar no final, ela é basicamente a chance de da gente formalizar essa conexão entre vocês, tá? A gente vai apresentar lá, a gente colocou os conteúdos do YouTube lá. A gente vai deixar colocar um canal que, se vocês quiserem demonstrar o seu trabalho lá, colocar algum conteúdo de vocês, fazerem tutorias e gravar e colocar lá dentro da plataforma para que outros clientes da gente possam ver, possam se conectar. É para isso que a gente pensou na plataforma, para criar esse processo aí de conexão, tá? Então, eu criei o podcast ano passado para trazer os clientes para poder ter conexão entre eles. Então, a gente já gravou 34 podcasts, então a gente já gravou conteúdo técnico. Então, isso tudo tem um início, meio e fim, né? Fim não tem, mas teoricamente dentro do ano do planejamento, e a gente está encerrando com um evento que é para conectar e gerar. E ali a gente falou um pouquinho dos nossos serviços e do que a gente está colocando, que a gente vai falar um pouquinho mais no final, mas basicamente é isso. O Felipe já está aí já e acabou de chegar. Tô aqui, tô aqui. Vamos lá. Então eu queria que o Omie falasse um pouquinho da parceria, né? Que a gente está preparado aí. Vocês estão preparados já agora? Ou que a gente antecipou um pouquinho? Preparado e pronto. Tá. Mas o Omie, o Rodrigo, é o Certo Rodrigo, né, que vai também. apresentar. Você, eu, Yasmin. O Rodrigo tá aqui na sala com a gente. Eu vou passar com vocês aqui.
Então, muito obrigado. O OMIE é um parceiro meu que a gente cara, eu sempre gostei muito do OMIE, sempre a gente teve um atendimento muito personalizado. Existem outras ferramentas, às vezes pode ser com a diferença de preço, mas o OMIE eu acho que é um sistema bem completo de todos, assim, eu indico basicamente para todos os clientes que a gente tem. A gente nem usa outra plataforma, então realmente foi uma felicidade fazer essa parceria, porque realmente é uma coisa que a gente usa, é uma coisa que é um sistema que a gente entende que é bem completo. Bom, prazer aí, é o Rodrigo, né? Fala. Boa. Você, eu e Yasmin. Tudo bem, pessoal? Falar bem Ah, rapidinho é aqui com você. vocês. Vou até pedir licença aqui só para roubar a tela um tiquinho. A gente Pode. montou Sem um problema. slide aqui para vocês. Já testei, deu certo aqui. Deixa eu só botar para apresentar. Acho que foi, né? Maravilha. Então, vou falar um pouquinho aqui da nossa plataforma. Agradecer primeiro o espaço de estar aqui no Conecta SBF com vocês. Um grande prazer falar com os clientes do nosso parceiro. E para quem ainda não conhece o OMIE, a gente é um RP, é um sistema de gestão voltado para as pequenas e médias empresas. Tá? Quando a gente surgiu, a gente tinha um objetivo muito claro de ocupar essa fatia do mercado, que era uma fatia deixada de lado ali pelos RPs maiores, né? Era uma fatia da maior parte das empresas, mas ao mesmo tempo empresas que não tinham condição de pagar 500 mil, 1 milhão num projeto para implantar um RP dentro da companhia. Então a gente surgiu com o grande objetivo de atender as pequenas e médias empresas, no início, inclusive pequenas e micro, e hoje a gente vem aumentando um pouquinho o potencial aí, o nosso range de negócios. E para quem não conhece, essa aqui é a carinha inicial do nosso sistema, tá? Então a gente tem módulos básicos aqui, que são os módulos de back-office, o que facilita até para quem tem mais de um CNPJ, mais de uma operação, facilita para a própria contabilidade, porque ela tem as informações já padronizadas aqui dentro. E dentro desses módulos básicos de back-office, a gente tem o CRM, então a parte comercial, relacionamento com o cliente, prospecção de novas oportunidades. Tem o módulo de vendas, para tratar a venda de qualquer tipo de produto, então emissão da DANF, eu já faço direto pelo sistema. Módulo de serviços, para quem trabalha com a venda de serviço, então integração com a prefeitura e agora com os ajustes da reforma, integração com a nossa Cefaz aí de produto, tá? O modelo nacional de nota de serviço. Módulo de compras, estoque e um pedacinho de produção, tá? O módulo financeiro, então é um módulo que já vai ter todas as informações de forma automatizada, tudo que eu faturei, tudo que eu comprei, tudo isso movimenta o meu financeiro para gerar um contas a pagar, um contas a receber já automatizado. E por fim, o módulo de painel do contador. Então esse é o módulo que basicamente salva a vida de vocês, empreendedores. Então, no final de período, no final de cada mês, no fechamento, o pessoal da contabilidade entra em contato, fala assim: Oi, seu fulano, tudo bom? Lembra todas aquelas informações que você precisa me passar, todas as notas emitidas, recebidas, o extrato bancário de vocês, movimentação financeira, posição de estoque. Então, vocês, como empresários, não precisam se preocupar em juntar essa papelada toda e mandar para a contabilidade. O próprio sistema faz essa gestão por vocês e direciona para o módulo de painel. No módulo de painel, o próprio time do Bruno vai conseguir acessar e baixar essas informações. Então, eles baixam, sobem no sistema contábil deles e seguem todo o trâmite fiscal e contábil normalmente. O que a gente fez nada mais foi do que tirar da mão da empresa, do empreendedor, essa necessidade de juntar essas informações, que não são poucas, e mandar para a contabilidade, tá? Então, esse é o grande objetivo do módulo de painel: facilitar e automatizar a rotina de vocês para que vocês possam focar na empresa de vocês, no que vocês sabem fazer de melhor, tá? E além desses 6 módulos de gestão que a gente tem aqui, que é o que a gente chama de back-office, a gente tem também mais de 50 módulos complementares.
Então, lembra que eu comentei que a gente queria fugir daquele cenário de implantações custosas, caras, que exigem um time de TI interno? Então, para facilitar e para, inclusive, garantir que a solução fosse mais acessível, eu tenho módulos complementares que são contratados à parte a depender da demanda daquela empresa. Então, se eu tenho uma indústria, eu posso contratar um PCP, mas eu não preciso fazer com que uma empresa de serviço já tenha um PCP embutido na operação dela. Se eu preciso de um PDV ou de uma venda online, a mesma coisa, eu posso contratar isso à parte e não preciso encarecer a solução para todo o restante da minha base, tá? Além disso, a gente tem aqui a famosa gestão na palma da mão. Então, o sistema ele é 100% nuvem, não exige nenhum tipo de instalação na máquina de vocês. Vocês conseguem acessar basicamente pela internet. Ele roda em computador, ele roda em tablet e a gente tem um aplicativo mobile para que vocês possam usar também no celular. Obviamente, não é a mesma experiência usar num tablet, no computador e no celular. Então, no nosso aplicativo mobile, a gente tem funcionalidades reduzidas, tá? Mas também está disponível. E mais do que isso, a gente criou inclusive uma integração com o WhatsApp. Então, pelo WhatsApp, eu consigo falar com o sistema, buscar informações na minha base, cadastrar informações. Trouxe aqui um videozinho rápido que fica lá no nosso site, que é justamente dessa integração com o WhatsApp. Então, ele manda aqui um áudio, uma mensagem: olha, preciso incluir uma conta do dia tal no valor Y para esse cliente. O sistema já faz a solicitação, cria por lá. Preciso validar se eu tenho contas a pagar em aberto para a data de hoje. Estou na correria, no meio da rua, não consigo acessar o sistema. Enfim, então a integração com o WhatsApp foi algo que a gente lançou esse ano, tem feito bastante sucesso, tá? Também é bem interessante criar um pedido de venda, validar o saldo, pedir um boleto para o sistema, tá? Então tudo isso eu consigo fazer de forma automatizada pela conversa ali de WhatsApp. E a gente tem o OmiCash, que é o nosso próprio banco digital. Então, eu tenho uma conta PJ dentro do meu RP para fazer todas essas tratativas já de forma integrada, tá? Acho que isso também faz bastante sentido. Ele não tem taxa de abertura nem de manutenção, então a gente literalmente paga só pelos serviços que são consumidos. Então, pagamento através de Pix, 50 centavos, taxa fixa. Tá? Se for um lançamento ali, uma conta a pagar de R$ 100, de 1.000, de 10.000, de 100.000, vou pagar uma taxa de 50 centavos. QR Code Pix, eu consigo receber sem taxa. Então, eu gero, ao invés de mandar um boleto para o meu cliente, assim que eu faturo a minha nota, eu posso encaminhar um QR Code Pix e não tenho taxa nesse recebimento. Tá? Também tem sido bastante utilizado pelas empresas. Com isso, eu já formo um saldo ali no meu OmiCash, posso usar esse saldo para ir pagando as contas da empresa, ou então, se eu já tenho uma operação estabelecida em algum outro banco de preferência, não tem problema, posso pegar esse saldo e transferir de uma vez só para esse outro banco e seguir minha vida por lá também, tá? Trouxe aqui um pouquinho dos nossos números. Eu brinco que contratar um RP é quase que um casamento. Então, falando um pouquinho dos nossos números, a OMIE vem revolucionando o mercado nos últimos 10, 12 anos. E hoje, o nosso volume, a nossa quantidade de notas emitidas por mês na solução, ela está girando ali em 35 bi. Tá? É um número bem expressivo, ele representa pouco mais de 3% do PIB, passando por dentro da nossa solução. Constantemente, a OMIE aparece nos rankings da Deloitte como uma das empresas que mais cresce no país. E o nosso objetivo aí é se tornar o próximo unicórnio, né? Hoje a gente tem pouco mais de 100 franquias espalhadas por todo o país. E essas franquias fazem o trabalho comercial, esse trabalho pré-venda. A gente é a franquia aqui do Rio, então, para atender todos vocês, a gente está aqui presente, tá? A gente vai mostrar a solução, tirar a dúvida, conversar, negociar, mandar proposta. E, obviamente, é um prazer, vai ser um prazer ter cada um de vocês aí conversando com a gente e se tornando também um futuro cliente nosso. Hoje a nossa base está contando com um pouco mais de 180 mil clientes. E aí trouxe de forma bem específica
alguns desses 180 mil que vocês provavelmente devem conhecer, né? Então, aposto que pelo menos uns dois daqui vocês devam conhecer. E para não tomar muito tempo de vocês, deixei também um QR Code aqui para que quem tiver interesse possa escanear. Eu mando o link ali no chat também desse QR Code para quem preferir, para quem tiver pelo celular e ficar mais fácil, tá? Mas é basicamente um link que está caindo no nosso time de atendimento. Então, quem tiver aqui no evento vai ter condição especial para fechar com a ME, tá? A gente já tinha combinado Isso, isso com né? o pessoal. Exatamente. Então, Você vê como eu penso em vocês, né? todo mundo gosta de um desconto, então vai rolar um desconto para quem tiver aqui no Conecta. Já tem uma mensagem específica nesse QR Code, de novo, vou mandar o link ali no chat para vocês, mas já tem uma mensagem específica que é para quem está aqui no evento com a gente já garantir condição especial. Então, se fez sentido, sei que foi bem rapidinho, mas se fez sentido, se você ficou curioso, se tem interesse, quer conhecer um pouco mais, entra ali no nosso WhatsApp, já manda um oi, já aproveita esse momento, que amanhã o nosso time já faz contato para a gente poder agendar e falar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos para Agradecer cima. aí de novo o espaço e a parceria. Bom, pessoal, obrigado. Vamos lá. Agora, a Karen brigou comigo aqui, mas eu tinha passado para você, tá, cara? Agora eu vou pedir para o Felipe se apresentar aí, quem é o Felipe. Agora a gente vai fazer um momento de conexão, é um momento da gente falar um pouquinho, a gente vai fazer em dois momentos, tá? Eu pedi para o Felipe de separar dois ali em torno de 10 minutos cada um. Para quem não sabe, o Felipe é um cara que eu conheci ele pela conexão do Gui, que vai falar sobre IA daqui a pouco. É um cara, ele é presidente lá de um grupo do BNI. Assim, ele fez eu quebrar uns paradigmas assim sobre o BNI e tal, mas tô vendo por outros olhos, então assim, é um cara super do bem ali, conectado. Então, Felipe, muito obrigado por você ter participado. Aí você faz aí a dinâmica aqui para as pessoas poderem se conhecer. Eu deixei você bem à vontade para você escolher a dinâmica que você quiser para a gente poder começar aqui esse momento que é importante de conexão, tá bom? Depois a gente vai ter um outro, que aí o Felipe vai separar em dois momentos. Valeu, fala, Filipão. Valeu, Brunão. Obrigado aí pela apresentação. Prazer estar falando com todos vocês. Prazer estar participando hoje do nosso primeiro Conecta SBF. Conheci Brunão por meio do network, né? Pela indicação de um amigo que está aqui também, que é o Guilherme Bilônia. Estive no podcast, achei muito legal. Para mim foi uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. E vim aqui hoje para tentar conectar um pouco mais todos nós, para a gente poder pensar um pouco no network, para a gente poder aumentar nossa rede de relacionamentos, que eu acho que isso é uma ferramenta muito forte que a gente tem que e deve explorar muito mais, né? Então, assim, eu preparei um momento aqui onde eu acho que todos nós poderíamos nos apresentar primeiro, né? Com um tempo de aproximadamente 30 segundos para cada um. E nesse tempo, a ideia era que a gente se apresentasse, falasse um pouco sobre o nosso trabalho, falar um pouco sobre a nossa empresa, né? E buscar, né, talvez um pedido de referência, né? Quem você gostaria de conhecer, quem seria um nicho de mercado que trabalha junto com você, que pode te agregar novos clientes, que é o seu cliente atualmente, né? Aquele ramo, enfim. Então, a gente está começando esse projeto, então vamos nos conhecer, que eu acho que é o primeiro passo aqui para todos nós, né? Então posso iniciar? Rapidinho, o Yasmin, o Wesley, como é que eu consigo passar para o Felipe para ele poder apresentar ali? Você consegue passar para ele o. Ele consegue apresentar já, mas eu tô colocando ele aqui também como anfitrião. Tá bom. Oi, Felipe. Bom, então vamos lá. Eu vou começar me apresentando, tá? Eu vou falar sobre mim e depois eu queria ir passando, queria que todos vocês se apresentassem um por um,
De preferência com a câmera aberta, gente, para a gente ver esse sorriso bonito de todos. Vamos lá. Eu me chamo Felipe Botafogo, eu sou proprietário da Botafogo Seguros de Saúde. Somos uma corretora especializada em seguros e planos de saúde, com foco em planos de saúde. Hoje o nosso trabalho principal é a redução do custo do plano de saúde, né? O plano de saúde hoje faz parte, abocanha um pedaço muito maior do orçamento das famílias e do orçamento das empresas. Então, nosso trabalho é manter sempre a qualidade do plano do nosso cliente, reduzindo o preço. Então, ele vai ao mesmo hospital que ele ia, pagando menos por isso, tá? Eu sou o Felipe Botafogo e eu represento a Botafogo Seguros de Saúde. Vai lá, Quem vai Brunão. ser o próximo? Você mesmo. Vamos, vamos tentar botar ele dentro de 30 segundos para dar tempo para todo mundo, né? Bom, sou Bruno Fonseca, sou sócio da SBF Contabilidade, trabalho com empresários que precisam se conectar, precisam da contabilidade, ter um planejamento tributário. A minha empresa já tem 6 anos, então a gente atua aí sobre todo tipo de segmento, sobre planejamento financeiro, sobre planejamento tributário, e agora um pouquinho na área de conteúdo também. Tá bom? Muito obrigado. É sim, Felipe, tá certo? Isso aí, isso aí. Fecha falando seu nome e o nome da sua empresa. Eu não falei, não? Bruno Fonseca, Não, da falou no SBF início. Contabilidade. Falou no início. Então, beleza. Quem mais aí quer Posso ir falar? aqui, Bruno? Pode, Posso claro, falar? Bom, gente, eu pode. sou Gil Gomes. Boa tarde, posso falar? Boa tarde. Opa, Vai lá, vai Gil. eu? Ah, não, Vai vai lá, Gil. lá. Vamos lá. Sou Gil Gomes, eu sou diretor e proprietário da Instituto Brasileiro de Hipnose, IBH Clínica, e a IBH Academy. Então, a gente trabalha com saúde mental. Eu trabalho tanto na área clínica, como também eu sou professor, né, de pós-graduação na área de psicologia voltada à terapia cognitivo-comportamental e hipnose, né? E eu estou me especializando na parte psicológica dos empresários, dos empreendedores, ok? Então, Gil Gomes, IBH Clínica. Daqui a pouco o senhor vai falar aqui. Você, Tá joia. Vamos lá. Vai lá, Pablo. boa, mestre. Pablito, Opa, boa tarde, pessoal. Peço desculpa pela minha internet, que eu tô na rua agora, para variar, mas vamos lá. tá no carro Sou não, Pablo né, Pablo? Mendonça, sou CEO da Tá no Gaia. carro não, né? Pior que tô, tô no trânsito. Mas tô ouvindo tudo daqui, tô ouvindo. Mas Vamos vamos lá, lá. senhores. Eu sou Pablo Mendonça, sou CEO da HS Grupo. Nós somos um grupo de empresas da área da saúde, somos um plano de saúde chamado HS Med. Precisamos estar na Botafogo Seguros, tá Com bom? Então, certeza. o amigo da Botafogo Seguros, por favor, nos procure, Guilherme. Somos a Guilherme HS não, Med Felipe. Saúde, um plano. Felipe, desculpa. Felipe. E somos também duas clínicas, H+ Clínica em Madureira, três, na verdade, Madureira, Irajá e Campo Grande, e somos a Max Plan Corretora em Madureira também. Então, para finalizar, para ficar dentro dos 30 segundos, Pablo Mendonça, da HS Grupo. Você tá acostumado, né, Pablito? Falou Pablito no bonito, falou trânsito. bonito. Pois é. Esse cara aí já é muito network na veia. Vou dar Vamos seguimento lá. aqui então, hein, Felipe. Vai lá, Guilherme. Bom, boa noite a todos. Sou o Guilherme Bilônia, da Inova Sensor. Atuo na área de inteligência artificial. E se você acha que inteligência artificial é o futuro, você já está de fora do caminho do mundo. Inteligência artificial é o presente. A gente trabalha aí com a parte de automação, IA generativa, ChatGPT, Gemini, melhorando aí os processos da tua operação, agilizando aí a operação. Tive o prazer de ir no podcast do Bruno falar sobre IA, da SBF, agilizando aí os seus dados, trabalhando os dados, como a Yasmin colocou, do seu RP para trabalhar a favor de você, aumentando receita, reduzindo despesa. Guilherme Bilônia, Inteligência Artificial e Nova Senso. Já tá treinado já. Isso Vamos aí já lá. é treinado. Constantino, fala pra gente, meu amigo. Conste, meu amigo. Como é que você tá, cara? Pá, boa noite a todos. Estão me ouvindo?
Boa noite, Então, Renan. Boa noite, boa noite. Meu nome é Constantino, eu sou o proprietário da empresa Hecatomilha Comércio e Serviços. As pessoas sempre perguntam o que significa hecatomilha. É um nome grego que significa milhão, que é o nosso objetivo sempre, né? Partir para o milhão. A minha atuação é no e-commerce de utilidades domésticas. A gente começou um pouco antes da pandemia, vendendo álcool 70, vendendo vasilhames para álcool e tal, e depois a gente se especializou em utilidades. Existe um grande desafio hoje nessa área de e-commerce, que os próprios fornecedores estão começando a entrar, a vender direto na Amazon, no Mercado Livre. Isso está matando o pequeno fornecedor, como é o meu caso. Então, assim, eu tenho duas opções: ou eu fabrico algo, ou eu importo da China, tá, para poder competir. Porque o mesmo cara que eu comprava passou a vender junto comigo no Mercado Livre por uma condição bem melhor. Então, isso aí está matando muito dos sellers, né? No Mercado Livre, Shopee e Amazon. Então, assim, eu estou tentando diversificar um pouco. Como eu tenho uma formação em engenharia, também estou trabalhando em inteligência artificial, mas não sou concorrente do Guilherme. Eu tô trabalhando na parte de geração de vídeos para marketing. Então, hoje é possível você divulgar um produto, você me dá a foto do produto, eu faço todo um roteiro e toda uma filmagem com modelos virtuais, para roupas, para peças, para qualquer tipo de artigo, com uma locução. Eu estou agora aprendendo a fazer clones, né? Então, por exemplo, se você se é mesmo? clonar. Oi? É mesmo? Sabia? Eu vi lá Isso. teus vídeos. Eu preciso fazer um Eu clone. estou publicando alguma coisa lá no Instagram, mas eu vejo assim, como o Guilherme falou, isso é presente, não é futuro, não. Quem não entrar nessa perdeu o bonde, tá? Hoje, as agências de marketing que trabalham pelo método convencional, de fazer gravação e tudo mais, elas estão cada vez com menos serviço. Então, elas também precisam migrar para isso aí, a fazer agentes virtuais, modelos virtuais e criar campanhas de marketing. Ok? Então, eu Maneiro. estou começando a me especializar nisso, como eu disse, usando aí conhecimento de engenharia, a facilidade que a gente tem para entender alguma coisa, e essa é uma linha que muito provavelmente eu vou migrar. E não vou abandonar o e-commerce, mas como eu disse, a renda do e-commerce hoje já não é uma coisa atrativa. E tem também uma outra. Maravilha. Constantino, vamos manter só um tempo aqui, que se todo mundo É. falar 10 minutos, a gente não acaba. Perfeito. Não, perfeito, Só fechou, para a gente se fechou. Então, apresentar. A gente vai aprofundar isso aí mais para frente aqui ainda, Perfeito, tá? vamos lá, segue. Paulo Souza, fala com a gente, meu amigo. Boa noite. Abre o teu microfone aí, conta pra gente um pouquinho de você. Paulo. Boa noite, pessoas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto. Eu tenho uma empresa de produtos, de matéria-prima, segmento food service para padaria, pizzaria, né? Mini mercados. E tenho também uma empresa de mentoria para empreendedores. Chama-se You Can Be, e o método que eu entrego de mentoria para os empresários chama Piloto Automático. Meu nome é Paulo Roberto, sou da You Can Be. Seja bem-vindo, Paulo. Wagner, fala pra gente, meu amigo. Conta um pouquinho sobre você. Wagner trabalha Boa comigo. noite. Vambora. Tua hora de aparecer, Wagner. Eu sou analista fiscal, trabalho na SBF já em torno de 4, 5 anos, 3, né? É, eu cuido ali da parte ali das empresas de comércio, serviço, junto com o meu gerente, o Marcos, né? E eu gosto muito do que eu faço e estou sempre à disposição dos clientes para tirar as dúvidas referente a tributações e impostos diretos e indiretos. Perfeito, meu amigo. Seja bem-vindo. Denis. Denis tá aí com a gente? Denis. Tá com Tô sim, vergonha. tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Denis. Fala com a gente, irmão. Boa Se noite, apresenta aí. pessoal. Meu nome é Denis, sou da
parceiro de negócios do Bruno. Aí estou com uma parceria com ele fazendo a parte de consultoria financeira. Tanto PPO, né? Tanto na parte operacional, fazer o de pequenas empresas, tanto a consultoria no planejamento, né? Orçamento, fluxo de caixa, toda a parte de terceirização do financeiro de pequenas e médias empresas, a gente atua nessa área, nessa consultoria para pequenos e médios empresários. E amanhã tem a confraternização lá do nosso cliente, né? Vai pagar o almoço, né? O patrocínio da SBF. Lá no Rio Brás, hein? Ah, Todos convidados aí, Brunão. esse ano eu tive que patrocinar lá alguma coisa lá, mas tamo junto. Vamos lá. Gabriel Oliveira, o cara do seguro de vida. Fala com a gente, Gabriel. Se apresenta aí para nós, por favor, meu amigo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Oliveira. Eu trabalho com planejamento financeiro e proteção de renda voltado para empresários através de seguro em vida. A minha corretora é franqueada da Prudential, o meu escritório fica aqui no Le Monde e eu faço todo o planejamento voltado para proteção de renda para cada empresário. É Show isso de aí. bola. Vamos lá, Pessoal, vamos tava seguir. só rapidinho. Diga, Quem diga. depois no final do evento, quem quiser fazer uma apresentação, colocar lá no grupo, pode fazer. A gente vai abrir o grupo para isso, tá? Para as pessoas terem um contato lá também. Eu ia falar isso no final, gente. Todo mundo botar no chat ali também os seus contatos, tá? Que a gente vai se apresentar, cada um, quem quiser se conectar após o nosso evento aí, sempre válido fazer network. Vamos lá. Gabriel Farofa, Ah, o Farofita, é o estagiário, cara. estagiário tem direito a falar, ô Bruno? Esse aí tem, Moleque, pô. Esse aí tem, moleque é bom, Esse esse é bom. aí tem, Esse né? é bom, esse é isso bom. aí está. Ele até zoou do Vasco, Esse cara. aí A tá gente quase vai sendo levar isso aí. efetivado, hein? Ele falou do Vasco lá, foi maneiro, né? Esse do Cadê, Gabriel? Se apresenta aí pra gente, meu amigo. Acho que eu perdi um pouquinho da dinâmica. Se apresenta só pra gente aí, conta um pouquinho da Fala experiência. quem tu é, cara. Me Todo mundo já apresentar, no sabe caso, quem né? tu é. Estagiário, né, cara? Tava perdido. Tô brincando, irmão. Bom, boa noite, eu sou o Gabriel, mais conhecido como Farofa. Indiretamente eu represento a Farofa Filmes, que é uma empresa que ainda não é uma empresa, mas vai se tornar uma empresa. Sou do ramo do entretenimento barra da multimídia, né? Filmagem, gravação, edição, produção audiovisual no geral e design também. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo, Acredito que é tá? isso. Vamos lá, agora eu vou chamar, eu acredito que seja estrangeira, a Izzy. Aí você dá. Só acertou Aí, o nome de primeira. Aí tu e me ele mata de acertou. vergonha, filha. Acertei? Aí. Pô, tô aqui Acertou. um mês pra acertar o nome dela, cara. Aí O tu me Bruno tenta, matou, cara. tenta, tenta e Fez não nada, você consegue. falou errado hoje. Detalhe, já devem se conhecer há anos, né? Mas faz parte, meu nome é diferente mesmo. Então, boa noite, pessoal. Só agradecer aí ao Bruno pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um momento muito valioso, bacana aí de troca, de networking. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu sou a executiva responsável pelo atendimento aí da SBF. Provavelmente vou ser o primeiro contato de vocês também, caso vocês queiram conhecer aqui o OMI, queiram tirar alguma dúvida também sobre o sistema. Bruno, fica à vontade aí para poder compartilhar meu contato, tá? Tá bom, tá ótimo. Aí, Obrigada. seja bem-vinda. Yasmin, você já se apresentou hoje pra gente, mas se apresenta de novo aí rapidinho. Yasmin. Bom, vamos seguir então na nossa ordem aqui. Depois, cadê Yasmin? Voltou? João Jorges. Tá aí? O Joãozinho. Sim, estou João, se apresenta aqui. aí, João, pra gente. Fala um Abri pouquinho aqui sobre a câmera. você. Estão me Você que ouvindo bem? faz. Estamos te ouvindo. Boa Ah, noite a já conheço, todos. já. A gente já se conhece, né? E aí, Ah, O, eu te indiquei ele pro BNI, não foi? Você me Felipe da pediu? BNI me chamou lá para É, uma reunião, a gente tomou um é café isso aí. lá. Ainda não fechamos negócio, mas segue a luta.
Vamos Bom, meu nome é lutar. João Jordes, eu sou CEO da empresa SJ Facilities e agora também trabalhando com terraplanagem, escavação, máquina pesada. Estou aí sendo acompanhado pelo Bruno, acredito que uns 3 anos, mais ou menos que eu migrei aí para o escritório do Bruno. E hoje meu Tá certo. trabalho forte da empresa é o ramo de facilities, né? Vigilância patrimonial, recepção, portaria, limpeza e conservação. E na parte da escavação, máquina pesada, né? O nome já diz, a escavação em geral, limpeza de terreno, abertura de ruas, condomínios. Isso aí também estou trabalhando com isso de 2 anos para cá. E a empresa já existe há 10 anos no mercado e, graças a Deus, estamos aí na luta, como todos nós aqui. E meu contato maior com quem tiver interesse é a parte de síndico, né? Parte de compradores de qualquer empresa, seja ela pública ou particular. João Jordes, SJ Facilities. Seja bem-vindo, João. Vamos Ok. seguir. Thalita Guiar. Thalita, tá aí? Oi, Tudo bem, Thalita? Seja tudo bem-vinda. bem? Se apresente aí pra gente. Oi, boa noite. Deixa eu. Meu nome é Thalita, eu sou advogada, né? Nós temos um escritório ali no Le Monde. Acho que alguém falou sobre o Le Monde, eu já não. Eu estava fazendo uma Gabriel. petição, inclusive, aqui. E nós trabalhamos aí em parceria com o Bruno já tem um tempo já. O Bruno atende algumas empresas que nós atendemos também. E é isso. Atendemos mais as empresas na parte trabalhista e na parte civil também. Tá aí, seja bem-vinda, querida. Vamos seguir, que o nosso tempo tá apertado, Obrigada. equipe. Karen. Karen nos ouve. O cara se apresentou no início, mas fala assim. Já se apresentou, Karen? Monique. Foi, ela é a nossa Ele já. host. Monique, nos ouve? Bom, vamos seguir. Marcos Prior. Isso aí é o meu gerente, o cara Opa, que boa noite, resolve Apresenta meus aí, Marcos. BOs aí. prazer. Meu nome Tudo é bem, meu Marcos amigo? Prior, tudo bem? Boa noite a todos. Faço parte da equipe da SBF Contabilidade aí, sempre atendimento melhor, melhor trabalho aí de contabilidade fiscal. Vamos seguir em frente. Isso aí. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir ao meio aqui essas apresentações individuais. Ah, não, se bem que. Não. Alguém não se apresentou, gente? Yasmin? Yasmin, queremos ouvir você, Yasmin. Bom, alguém não se apresentou, gente? Se alguém não se apresentou, fala aí pra gente, por favor. Se não, vamos tocar o barco, Brunão. Calado é porque. Então vamos lá, gente. O momento esperado aí, a gente vai falar agora sobre. Karen, você me dar o esporro, é IA, né? Agora, essa É, palestra, não é isso? tá. Bom, é, ela tá brigando comigo aqui, mas eu pandei a apresentação para ela, mas foi de madrugada, então ela não deve ter visto. Vamos lá. Bom, queria chamar aqui o Guilherme, que é o. Ele é um. Cara, eu conheci o Guilherme, ele é filho de um cliente meu, a gente se conheceu numa festa de final do ano, a gente começou a falar de AI, ele que me começou a abrir minha mente sobre AI, e foi no ano passado, né, Guilherme, que a gente falou lá. E aí, quando eu chamei o podcast e tal, a gente se conectou, então eu achei que é um tema bem pertinente para a gente trazer. A IA tem revolucionado muita coisa e a gente entende que, enfim, que o empresário precisa para automatizar o seu trabalho. Bom, vou falar, deixar o especialista falar. Guilherme, seja bem-vindo aí, muito obrigado. Toca aí o barco. O Glauco teve um problema com a esposa e depois o painel só o Paulo vai conduzir no final, tá bom? Guilherme, se você quiser apresentar alguma coisa, já tá liberado para você, tá bom? Perfeito, obrigado, viu? Isso foi a Karen, não foi? Foi. Perfeito. Bom, a gente já teve nossa apresentação.
né, pessoal, todo mundo aí já me conheceu. Queria agradecer o Bruno, né, SBF. A gente já tem uma parceria em empresas, né, de um tempo. O Bruno, eu particularmente conheço há pouco tempo, mas como empresa a gente já trabalha junto há alguns anos. E vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o momento. Inteligência artificial. Então a gente já vai começar da forma mais simples possível, tá? Provavelmente a sua concorrência tá vendo o futuro, tá prevendo o futuro, e você ainda tá na adivinhação. E eu acho que esse é o ponto mais importante e a gente precisa falar sobre isso. A maior parte das empresas no Brasil já estão atrasadas. Inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, né? Hoje é um tema muito falado, todo mundo fala sobre IA, você tem diversos vídeos no YouTube sobre IA, e cursos sobre IA, já está tendo até pós-graduação de desenvolvimento de software por IA, né? Mas a gente tem diversos cases que foram aplicados, por exemplo, em 2004, 2006, 2008, que já usavam inteligência artificial. Quando o computador foi inventado lá com Alan Turing, em 1950, já se falava conceitualmente sobre inteligência artificial. Inteligência artificial surgiu junto com a máquina de computar, a máquina de calcular, que é o computador, tá? Mas o ponto importante é esse, a sua concorrência já está prevendo o futuro e você não está ainda. Vamos lá. Quando a gente fala de, não vamos falar de robô, não vamos falar sobre câmeras inteligentes, vou estar no sofá que o robô vai fazer a comida para mim, e aí a gente vê um filme ali enquanto o robô limpa a casa, gente. Isso não é inteligência artificial. É claro que faz parte, é claro que é inovação, é importante, não é muito difícil da gente chegar nesses tempos, mas vamos para o mundo real. Inteligência artificial não é robô servindo a gente. É robô servindo a gente também em outros cenários, principalmente no nosso trabalho, ganhando produtividade, ganhando celeridade, aumentando receita, reduzindo despesa, ajudando na estratégia da empresa de para onde eu vou, o que eu devo focar nesse mês, eu faço marketing, que produto que eu vendo, qual que mais vende, por período que seja. Então, isso aí, a IA é ferramenta. É como se fosse um martelo, tá? IA é um martelo. Então vai pegar lá para consertar um monte de coisa, para agilizar, só que a diferença é que IA imprime dinheiro, é o martelo que imprime dinheiro. É o martelo que imprime dinheiro. Ele define, ajuda você na parte de operação, ele te ajuda na parte de estratégia, ele vai te ajudar na parte de entender dados. E com isso eu não estou falando somente de ChatGPT. A gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas a parte mais importante disso é esse inimigo aí. Eu acho. Eu acho que esse mês é melhor a gente focar no produto tal. Eu acho que a gente poderia fazer tal coisa. Eu acho que a gente deveria focar os esforços da equipe no projeto X. É claro que isso faz parte do dia de todo mundo, né? Como empresário. Isso é bastante natural. Só que a maior parte das coisas que a gente faz na nossa empresa, a gente já faz várias e várias e várias e várias vezes. Exemplo, tem um bom cliente que chegou para mim, eu acho que ele vai fechar. Será que vai? Se a gente olhar todo o nosso histórico, será que a gente não consegue saber se ele vai fechar, se ele não vai fechar, se ele é um potencial cliente? Tá, e se a gente conseguisse fazer isso? A gente conseguiria otimizar nosso comercial, talvez? Vamos focar nos clientes que vão fechar, vamos direcionar nossa área de marketing, vamos fazer criativos mais assertivos para atingir quem a gente precisa. Tá, e quem faz o criativo? Por que não uma IA? É claro que é sempre importante uma equipe de marketing conhecendo ali as ferramentas, como é que a Meta funciona, como o TikTok funciona, enfim, como tudo funciona para que a gente atinja ali os nossos clientes. Mas independente disso, a IA pode fazer grande parte do trabalho duro. Então esse aí é o nosso maior inimigo hoje. O maior inimigo da inteligência artificial é o eu acho. Eu acho. E a verdade é o seguinte: se você tem planilha, se você tem CRM, se você tem ERP, como o pessoal do OMIE está aí, se você tem ERP, se você tem os dados de imposto que você, enfim, já pagou na trajetória da sua empresa, se você, qualquer coisa, se você tem dados, se você tem uma base e você não tem inteligência artificial olhando a tua base, o que está acontecendo é que o dinheiro está ficando lá, está na mesa. O dinheiro está na mesa. E você não faz a menor ideia de como pegar esse dinheiro. E isso é o que a inteligência artificial consegue trazer para dentro da sua empresa. Estratégia, otimização de tempo, aumento de receita, foco correto. Isso é inteligência artificial.
Então, você tem uma mina de ouro e ela está inexplorada. Eu poderia fazer uma pergunta aqui, né? Se a gente fosse desse ramo, como eu dei o exemplo aqui, de mina de ouro, se você soubesse que tem uma mina de ouro embaixo da sua casa, você não iria explorar? É sua. Por que que esse dinheiro vai ficar lá? Então, se você tem dados, você tem uma mina de ouro. Esse é um ponto sensível e interessante, né? Hoje, cada vez mais a gente tem mais dados sendo gerados, a gente tem vários sistemas, a gente tem na palma da mão aqui, a gente tem tudo, tudo. Eu falo com todo mundo, eu respondo coisas de trabalho, eu faço atas de reunião, tudo já está hoje na palma da nossa mão com isso aqui. Então, tudo isso dá para ser previsto. Tudo. Isso aí é a matéria-prima. Dados. E aí vamos pegar um pouco do cenário atual. Ah, mas para eu mandar um e-mail para um cliente, né, eu vou usar uma IA para mandar um e-mail para um cliente. Eu preciso de dados? Não. Nesse modelo de IA, não. Então, quando eu falo de matéria-prima bruta, aqui especificamente eu estou falando de dados, porque a sua empresa produz dado o tempo inteiro. Inteiro. Se alguém entrega uma tarefa, é dado gerado. Se alguém atrasa um projeto, é dado que foi gerado. Se alguém manda um e-mail para o cliente, é um dado que foi gerado. Se o cliente te diz que vai cancelar, é um dado que foi gerado. O tempo inteiro a gente trabalha com dados. E a gente divide aí em dois polos de inteligência artificial. E a generativa, como o Constantino até colocou um pouco sobre esse assunto, e a generativa. ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, DeepSeek, entre outros. São IAs que vão trabalhar com texto, vão trabalhar com imagens, no sentido de criar imagem, você conversa com ela, ela te responde, ela faz busca na internet. Esse é um modelo de IA generativa. É o mais famoso hoje, né, graças ao ChatGPT ali em 2022, que trouxe essa realidade pra gente, que até então ninguém nem imaginava ser possível. O ChatGPT realmente fez uma revolução absurda no mundo de IA e de lá pra cá, a ideia é que nada mais será criado somente por humanos. Tudo será criado por humano mais IA, que acelera demais. Então a gente tem IA generativas e IAs preditivas. IAs preditivas é isso aí. Matéria-prima bruta, dados. Precisa-se de dados para entender. Por exemplo, eu poderia dizer aqui hoje que os melhores clientes, para mim, para minha empresa hoje, os melhores clientes são órgãos privados de capital público. Porque é o que funciona para a gente hoje. É a nossa maior gama de clientes. Mas para o Felipe Botafogo, por exemplo, da Botafogo Seguros, talvez não faça tanto sentido um órgão público. Ele precisa de pessoa física, ele precisa de empresas que queiram fazer o plano de saúde ali para os funcionários, né, com custo mais baixo. Então, se a gente imagine um sistema que vai dizer para você o seguinte: esse é um bom cliente para você, esse é um mau cliente para você. Não é um bom cliente, né? Não tem muito potencial de fechar uma proposta. Eu tenho certeza que todo mundo diria, não, então eu vou escolher o cliente que tem uma possibilidade de fechar minha proposta, porque no final todo mundo é empresa, todo mundo tem serviço ou produto, todo mundo precisa da venda para manter o negócio girando. Só que só tem como saber quem é o bom cliente para você olhando quem são ou quem foram os seus clientes. E aí a gente entra no mundo de IA preditiva, com os dados que você já tem, para dizer para você o seguinte: esse cliente aqui você tem 90% de chance de fechar. Comercial, portanto, ataque esse cliente de 90%. Porque aqui eu consigo gerar 3, 4, 5 clientes nesse mês que já vão me gerar retorno. Ah, mas tem um cara top aqui que eu queria muito que fosse meu cliente, aí a IA vai dizer, mas esse cara aí tá com 15% de chance de você fechar um negócio. Talvez não seja tão interessante. E isso não se estende só para comercial, isso se estende para tudo. Qual produto, por exemplo, eu lembro que alguém falou aí que trabalha com a parte de produto, acho que foi até o Constantino também que trabalhava mais na parte de produto e tudo. Tá, qual é o produto que provavelmente eu vou vender mais no mês que vem? Ah, vasilhame. Pô, beleza, então eu vou focar minha operação e minha área de suprimentos para vasilhame. Porque eu sei que, por exemplo, em dezembro é um momento que a gente vende mais. Aí em janeiro, não, janeiro você vai focar em álcool, né? Isso vai servir para estoque, isso vai servir para imposto, isso vai servir para qual é o pico que eu tenho, como é que vai ser o mês que vem de receita, qual é a minha previsão de receita no mês que vem? Minha previsão de receita é de 650 mil. Beleza, então eu já sei que eu posso traçar uma estratégia porque a minha IA ali está bem treinada, enfim, né? Então o dado ele é de extrema importância e a gente produz isso o tempo inteiro, a gente só não sabe usar. A gente só não sabe usar.
A gente tem uma mina de ouro na mão, que está talvez no Excel, guardada numa pasta online, e que talvez nem esteja servindo de fato para tanta coisa assim. Tá? Então, transformamos o histórico de vendas, por exemplo, né? Interações em previsões matemáticas, o histórico de consumo de um estoque pode gerar para você como vai ser o estoque no mês que vem, quanto eu tive de custo no mês passado, no meu histórico, né? Pode me dizer qual vai ser o meu custo no mês que vem, e por aí a gente vai. Um bom exemplo, né? E aí, eu não sei se no Zoom dá para levantar a mão, gente. Eu não sei se dá. Dá? Então, aí, Felipe, se você puder até contabilizar aí para mim, por favor. Alguém conhece o case, por exemplo, da Target, que é uma varejista americana? Alguém já ouviu falar nesse case de uso de inteligência artificial? Quem souber, levanta a mãozinha. Não, né? Tá, então eu vou dar uma breve passagem para vocês aqui. Isso foi em 2004. 2004. A Target estava bastante preocupada em atingir pessoas, né, mulheres ou famílias que estivessem na gravidez. O problema é o seguinte: uma vez que a mulher está grávida, e ela entende que ela está grávida, quanto mais próximo dos 9 meses ela está chegando, mais próximo do neném nascer, mais os hábitos de compra se tornam padrão. E, portanto, várias empresas que vendem para grávidas atingem essa mulher, porque sabem que ela está grávida, né? E o que que a Target fez? Cara, a gente precisa descobrir os melhores produtos que eu poderia vender para uma pessoa grávida. E como é que eu sei que uma pessoa está grávida? Então a Target começou a analisar os dados das compras dos clientes e entenderam o seguinte: quem não está grávido, quem não está grávida, né? Como funciona o padrão de compra? E entenderam que o padrão de compra era bastante padronizado. Tá aí quando ela descobre que está grávida, como é o padrão de compras dela? E aí descobriram que o padrão era completamente, não era padronizado, né? Era bastante flexível. E aí começaram a validar, tá? Mas essa pessoa estava grávida aqui e o padrão não era bastante flexível. E como era antes dela estar grávida? Padronizado. Beleza, então sabemos que uma vez que uma pessoa descobre que está grávida, o padrão de compras dela começa a não ser tão padronizado assim, começa a ser muito flexível. Então começaram a fazer a parte mais matemática, enfim. E como é que isso finalizou, né? Um senhor foi numa loja da Target, tá? Dizendo que ia processar o gerente, que a filha dele estava no ensino médio, não era adulta ainda, e a Target estava enviando cupons para ela como se ela tivesse grávida, estavam incentivando ela a ficar grávida, né? E aí o cara foi lá, enfim, fez aquele barraco todo. E aí, 2 semanas depois, a Target ligou para esse cara, um gerente, falou: Olha, eu queria pedir desculpa novamente pro senhor. A gente teve um erro nosso. Aí o senhor falou: Não, não, eu devo desculpa a vocês. A minha filha estava grávida e eu não sabia. Ou seja, a Target sabia que a adolescente estava grávida antes do pai, simplesmente analisando os dados. E o quanto isso aumentou a receita da Target é inimaginável. Então, isso que eu tô falando. Dado o histórico da sua empresa, diz como é que vai ser o mês que vem, diz como é que vai ser o ano que vem, diz qual é a estratégia que você tem que fazer. A gente precisa só olhar mais para isso. Não é só o chat GPT. O chat GPT ele é ótimo para agilizar a tua operação. Ele vai padronizar fluxo, ele vai mandar mensagem para o cliente, vai fazer pesquisa de satisfação de forma mais humanizada, vai te trazer resultado, vai analisar dado, ele vai fazer um monte de coisa. E a gente junta um chat GPT com um modelo desse, por exemplo, como o da Target, a gente tem a estratégia e a operação funcionando juntas. E o humano está supervisionando aquilo ali, fazendo o que ele faria com 5 clientes, a IA vai fazer com 800. E ele vai estar junto com a IA, caso seja um cliente mais complexo, ele assume a operação no lugar da IA e faz o necessário. E isso aí é inteligência artificial. Beleza, então, e qual é o grande erro, né? Contratar ferramentas antes de diagnosticar os seus problemas. O que que você precisa? Né? Eu vejo às vezes muita gente falar: comprei o Adapta. Assinei o Adapta. O Adapta é bem legal. Assinei o Adapta. Bacana, mas aí, que vai usar pra quê? Não sei, aí daqui a pouco a galera tá em casa perguntando pro chat GPT qual a receita pra fazer é, é, macarrão ao molho branco usando os tokens que a empresa tá pagando, né? Talvez o seu problema não seja o Adapta. Então, a parte mais importante antes de contratar uma inteligência artificial para trabalhar para você é entender o que ela faz e o que você precisa. Esse é o primeiro ponto. E hoje a gente tem várias no mercado, né? Que fazem tudo. Esse é um ponto mais importante. Eu acho que o Constantino deve ter também aí passado por isso. E às vezes usar uma ferramenta que dizia gerar boas imagens, mas não era o que ele precisava. E aí ele teve que buscar outra, porque isso é bastante normal.
Mas esse é o grande erro, tá? Buscar ferramentas sem saber do que você precisa e qual é a necessidade do seu negócio para crescer. Então, como é que é a lógica da previsão? Aí eu trouxe aqui um case real, né, da Solução 360, que é o software da nossa empresa, né, que a gente construiu. E aí, na parte de CRM dele, o que que a gente fez? A gente tem clientes muito grandes aí, como SESI e Senai, principalmente, né, o nosso maior forte de clientes hoje a nível Brasil, estão em vários estados. E aí a gente montou um algoritmo de inteligência artificial focada no comercial. Então, hoje, todo comercial, no momento que ele lança a primeira oportunidade do cliente e ele começa a captar os dados desse cliente, o próprio sistema já começa a dizer para ele qual é o percentual de chance dele fechar aquela proposta. E quanto mais itens ele vai colocando, mais interações vão acontecendo com aquele cliente, os dados vão sendo analisados para dizer, olha, cara, esse cliente aqui ele é um cliente morno. Ele está com 50% de chance de fechar. Já o outro fulaninho ali, pô, é um cliente com 83% de chance de fechar. Pô, o comercial não precisa ficar trabalhando esse, cara. Ele pode trabalhar o que está 85%. Então, esse foi um case real que a gente já começou a aplicar em 3 regionais de SESI e Senai aí nível Brasil, com a solução 360, e agora já estamos na inadimplência. Então, qual é a previsão, qual é o cliente que eu devo atacar agora que está inadimplente, mas que tem maior percentual de chance de me pagar? Com isso, o que eu teria de previsão de receita e eu estou perdendo porque a galera não pagou, começa a cair. E aí eu começo a reduzir meu custo. Enquanto isso, o comercial está aumentando a receita e o potencial de fechamento. Isso foi um case que a gente começou esse ano, na verdade. Já tem uns 4 meses que isso está rodando em alguns regionais. A gente está começando já a colher alguns feedbacks para trazer outros modelos de IA para atuar junto deles e melhorar a eficiência da empresa como um todo, tanto operacional quanto estratégica. Tá? Então esse era o desafio, né? Os vendedores perdendo tempo com uma base enorme de leads, né? Tem regionais aí que tem uma base de 30 mil clientes ou leads que já passaram por ali, histórico, e não estava usando para nada. Estava usando somente para BIs tradicionais. O cara tinha um BI ali para ver os últimos 10 clientes que mais compraram. Sim, mas às vezes tem um que está esquecido lá que se você acionar, ele vai comprar. Às vezes tem outro que tem 10 anos que você não fala, mas você nem sabe se ele está precisando de você. Mas a IA sabe. E ela vai dizer, ó, aciona esse cliente aqui, porque esse aqui compra. Esse aqui está na data de comprar. E você usa um chat GPT, por exemplo, faz um e-mail marketing com texto do chat GPT, gera conteúdo, gera foto, gera um banner legal e o cliente vai comprar. Porque isso é previsão de futuro. E isso é inteligência artificial, com certeza. Então, o que a gente fez, né? A gente leu o histórico de cada cliente, como que se comportava cada proposta de cada cliente, quais eram os dados mais importantes, porque isso muda, né? Como eu falei, de cliente para cliente. Por mais que sejam SESI e Senai, são regiões diferentes, são hábitos diferentes, culturas diferentes. Então a gente entendeu o que era mais importante em uma proposta fechada e o que era mais importante em uma proposta perdida. Começamos a fazer essa diferenciação toda, talvez a quantidade de produtos. Faz diferença? O cliente fecha quando tem mais ou menos produtos? Não sei. O cliente, a região que ele está localizado faz ele fechar ou perder uma proposta? Tudo isso foi analisado e um modelo inteiro foi montado em cima disso para fazer uma boa previsão. Em alguns a gente chegou a 94% de precisão do modelo, tá? Ou seja, a cada 100 vezes que o modelo te dissesse que a proposta ia fechar, estava com alto potencial, 6 ele erraria. A cada 100, erraria 6. Então, a gente trouxe aí também o score em tempo real, então a gente começa a medir a pontuação daquele cliente, se está pagando bem, se vai pagar bem, se não vai. A gente já gera um score de inteligência artificial, já de uma proposta fechada para avisar o financeiro, olha, ó, fica de olho nesse cliente aqui, porque esse aqui tem o potencial de não ser um bom pagador. E aí toda a operação começa a trabalhar em cima disso para evitar desperdício, evitar perda. Ao mesmo tempo, o contrário, ó, esse cliente aqui tende a ser um bom pagador. Então a gente já começa também a trabalhar melhor a estratégia da operação para fazer com que esse dinheiro vá entrando o tempo todo, né? A gente evite ter desperdício e aumente a receita. E a otimização é brutal, cara. Se essa proposta ali, ó, como eu falei ali, né? Se ela tem 85% de chance de fechar, foca nela, porque ela vai trazer receita. Se ela tem 10% de fechar, você não precisa focar nela. Monte uma estratégia que faça ela ser fechada. São 2 cenários diferentes. O comercial, puramente, talvez não consiga, mas um gerente, um pessoal mais sênior, talvez consiga trabalhar melhor a estratégia. Você foca a tua equipe de forma correta para o barco ir e assim só vai.
É receita, é cliente chegando, é proposta fechada, é faturamento, e isso é para isso que a gente precisa usar a inteligência artificial. Esse é todo o ponto da inteligência artificial. Tá, e aí o resultado, né? Óbvio, a eficiência máxima do time. Quem tinha maior chance de fechar estava sendo prospectado, estava sendo contactado o tempo todo, era e-mail, era telefonema, e aquela proposta realmente fechava. Aí a gente atingiu um resultado ali fenomenal. Previsibilidade. Esse aqui é o resumo de tudo que eu falei, é previsibilidade. Como será no mês que vem? E a gente está com um empresário bastante acostumado a não ter muita previsibilidade. Como é que vai ser mês que vem? Não sei. Todo dia a gente está batalhando para que o mês que vem seja melhor do que esse. E com isso aqui a gente tem previsibilidade. Um mês antes eu consigo me planejar para como vai ser o mês que vem. E eu já começo a trabalhar toda a parte estratégica e operacional para que no mês que vem melhore. Então, a previsibilidade. Então, o que seus dados estão gritando, né? O que dá para fazer no seu dado? Dá para aumentar a receita? Retenção de cliente, economia operacional, aumento de produtividade, melhora de entrega, por exemplo, no estoque, não ter atraso no estoque, melhora de logística. 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de possibilidades. Então, o importante é achar faz parte. Mas parar de achar e começar a prever, isso traz resultado e crescimento. Esse é todo o ponto. Resultado, conhecimento. Não só com achismos, mas também com histórico, com dados e com previsibilidade. Então, né, o primeiro passo não é necessariamente um software de milhões. Esse software, cara, que parece ser muito top, eu vou pegar. Não, é um diagnóstico. Você precisa entender a tua operação, onde está gerando dado, onde não está, onde deveria melhorar a geração dos dados, se os dados estão bons, se estão ruins, o que a gente conseguiria acelerar, às vezes, na operação para gerar melhor os dados. Aí daria para usar um ChatGPT, por exemplo, para trabalhar com a operação e gerar dados mais estruturados. Tudo isso é importante, mas o diagnóstico inicial é a parte importante. Lembra que eu falei lá atrás? Às vezes, contratar a ferramenta errada. Isso faz parte disso aqui. O diagnóstico evita que você contrate a ferramenta errada, ajuda você a seguir no caminho que deveria, e aí sim, toda uma melhora aí na empresa. Tá? Então, né, já me apresentei ali, mas que eu sou especialista em transformar dados, gerando lucro líquido e resultado. E não só isso, né? Também automação, com o uso aí do ChatGPT, para melhorar a tua operação e melhorar os dados que estão sendo gerados, para aí sim a gente trabalhar a previsibilidade. Então, sou Guilherme Bilônia, da InovaSenso, e coloquei aqui também, acabou ficando até um pouquinho grande, né? Os 2 QR Codes aí do LinkedIn e do Instagram, quem quiser apontar e pegar e seguir lá, que se precisar mandar uma mensagem. Eu também tenho postado conteúdos de IA constantemente, só até para marcar com o Bruno da gente voltar no podcast, né, Bruno? Mas. Ô, Guilherme, tem muita coisa para falar contigo aqui, cara. Porque tem questão aqui que a gente. Bom, vamos lá. Então, termina aí, que aí eu vou só Não, complementar que eu tenho, só para a gente já foi. colocar aqui umas Esse é o coisas. ponto mais importante. Agora é a conexão. Acho que o que eu precisava falar de IA era esse choque de realidade, né? Só gerar imagem, gerar textos e tirar dúvidas com o ChatGPT, isso é a pontinha do iceberg. O importante é a gente gerar previsibilidade e focar na estratégia para crescer o seu negócio. É isso que importa, e isso é inteligência artificial. Bom, cara, muito obrigado. Eu e Guilherme, a gente não conseguiu sentar direito. A nossa ideia para 2026 é juntar uma mentoria minha que eu quero montar junto com o Guilherme, que ele já tem uma de IA. Guilherme é um cara que, cara, sensacional. Inclusive, esse sistema aí a gente precisa tentar ver também. E aí, até o Omir que está aqui pode tentar conectar vocês também, enfim. Mas o ponto é o seguinte, Guilherme, só quero só. Nem era nem esse debate aqui, mas eu acho que é muito recorrente para todo mundo sobre IA, né? Eu entrei um pouco nesse mundo de IA. Então, cara, é o seguinte. Eu vejo que tem muitas ferramentas, chat, Gemini, enfim, e tem outras de, como você falou, de vídeo, de sei lá o quê. Então, hoje eu acho que as pessoas ainda estão muito perdidas, porque cada IA é especialista em alguma coisa. Por exemplo, eu fiquei até 5 horas da manhã ontem, porque eu mudei 3 vezes a minha apresentação sobre reforma, porque eu botei no notebook LM, eu vi lá negócio de crítica. Eu falei, ih, cara, aí eu tive que mudar tudo, cara. Então, assim, tem muita coisa legal. Por exemplo, o notebook LM, ele é muito bom para estudo. Tu coloca os conteúdos lá, escuta o áudio da pessoa comentando sobre as tuas coisas e tal, bota em tom de crítica.
você tem um chat GPT que gera. Então, assim, as pessoas olham muito para a IA somente pelaquela parte ali de chat, de resposta. A IA já evoluiu muito em relação a isso, né? Então, por exemplo, o Marcos, a gente veio aqui trabalhando feriado, ele foi, cara, vamos pegar 5 planilhas aqui, gerar os dados, pedir para gerar. Ele juntou 5, ele juntou um PDF de 30, 50 páginas numa planilha. Então, assim, tem muitos recursos e o empresário precisa saber, isso está muito colocado. Eu quero que você fale um pouquinho o que você acha da tendência, e o que o empresário precisa entender ali na essência, porque eu vejo que tem um caminhão de oportunidades, que são oportunidades, por exemplo, hoje em dia você pode conectar o Copilot, pode colocar o Gemini e fazer resumo do teu e-mail, cara. Você não precisa mais ver 100 e-mails da forma que você via. Mas também tem aquela questão assim que você não pode também colocar IA como escrava sua e ficar replicando tudo. Você também precisa ser analítico. Queria que você falasse desse ponto de vista de você sobre você usar IA, mas você ter um ponto analítico e o quanto isso conecta com o empresário. Perfeito. Na verdade, a tendência hoje, Bruno, como eu falei, né, é a gente não ter mais uma separação de nós humanos fizemos tal coisa. Não, agora é nós mais inteligência artificial desenvolvemos tal coisa. Então, eu acho que a pandemia, por exemplo, todo mundo vai lembrar aí, foi um cenário bastante interessante, né? Porque a gente ainda não tinha o ChatGPT, por exemplo, só que eu acho que foi a vacina mais rápida desenvolvida na história da humanidade foi a da Covid, porque era necessário. E hoje, por exemplo, com a Google, a gente tem o AlphaFold lá, que a gente tem aí mais de 200 milhões de proteínas mapeadas no formato 3D e que, se você precisa de um novo remédio, por exemplo, o AlphaFold já é uma IA que conhece o modelo de proteínas e consegue prever uma proteína Impressionante, cara. melhor para você fazer. Sim. Isso que eu acho que talvez a gente levaria aí 60, 70 anos só humanos em laboratório, com uma IA a gente tá falando de um mês. Vamos lá, para ser mais Impressionante. conservador, 6 meses, para ter um teste, aquela coisa toda. Mas a tendência é essa, a tendência assim, é não viver mais Mas aí que sem você IA. falou é verdade, assim, como você falou, ainda tem que testar. Então, só para ter esse cuidado, que não é Claro, sair pegando IA de qualquer jeito, respondendo, porque às vezes você passa vergonha. com Então, assim, certeza. e a IA não tem a tendência de tomar o seu lugar, que as pessoas, a gente até falou isso no podcast, as pessoas acham que a IA vai tomar o nosso lugar, mas a IA, na verdade, pelo menos para mim, funciona como, assim, cara, como um ser que me entende, que eu não preciso daí colocar qualquer coisa, a IA é que mais me entende, assim, mas ela vem suprir as minhas dificuldades, os meus gaps, né, sobre, enfim, de algumas coisas, de correção. Então, eu acho que a IA você tem que olhar para a IA para falar, cara, qual é a minha dificuldade, qual é o meu gap, e buscar na IA o seu gap para ela poder te alavancar. Eu Isso acho que aí, é é um isso potencializador. de potencializador. Então, por exemplo, a gente procurou uma plataforma para criar vídeo como tutorial. Por quê? Porque, cara, olha o quanto você tem que gastar de estúdio, quanto você tem que gastar de tempo, de um montão de coisa para você criar uma coisa para colocar. É óbvio que para outras coisas não. Então, ela tem esse poder de conectar, né, as coisas. A gente está tentando migrar até para o Google para poder usar o Gemini junto com o e-mail. Então é isso. Então tem várias oportunidades. E aí o Guilherme também, né? Ele tem uma mentoria própria e tal para acompanhar. Não tem jeito, gente. Assim, a IA é caso a caso. Então assim, é você olhar para o teu negócio, para o seu gap, fazer o diagnóstico. Senão você gasta dinheiro errado, né? Você falou muito bem. Tu vai comprando uma penca de IA e depois você fala, cara, gastei dinheiro à toa e tal, porque você vai testando e vai conhecendo. Então, assim, é essa dica que eu deixo aí no final. Tô certinho, o Guilherme, sobre IA? É Então, isso aí, é e isso vamos aí. fazer a nossa parceria. Isso. Que se você apresentar aí a questão da tua consultoria, deixar lá o teu contato para fazer esse diagnóstico que você faz, inclusive. Só para te avisar que eu mudei para o Google para conectar o Gemini para a gente fazer aqueles agentes, hein? Depois tem que Perfeito. conversar contigo, porque ele conecta com todos os e-mails, com todos os funcionários, aí Ótimo. fica mais fácil.
entendeu? Eu não gosto, Perfeito. assim, Gemini ainda prefiro outros lá, mas o Gemini ele é bem objetivo e vai me atender. Perfeito. Beleza? Você quer falar alguma coisa? Bom, tá lá o contato do Guilherme na rede social, vai estar lá no grupo, depois você vai colocar lá, Guilherme. Muito obrigado aí por tudo Perfeito. e vamos junto aí nessa parceria. Bom, agora, deixa eu até ver o nosso cronograma aqui, que a cara já me deu um expor, que eu fugi alguma coisa aqui do cronograma. Não, eu tomei esporro da cara aqui, ficou braba aqui, porque eu mudei o negócio aqui. Bom, eu acho que agora a gente vai emendar, né? A gente tinha um painel aqui da inteligência, né? No caso, que a gente acabou mudando. Então, enfim, acho que você tem razão, cara. Acho que esse cronograma aqui é motivo. Eu falei, mas tudo bem. Vamos Vai, tudo bem. Vamos embora. Bom, indo. agora eu quero convidar o seu Gil para a gente falar um pouquinho sobre a parte da mente blindada, né? Vamos lá, só para vocês contextualizarem um pouco. Todo empresário, né? Alô? Estão escutando? Sim. Então, né? Todo Uhum. empresário. Oi, tá escutando? Então, todo empresário, pelo menos eu acho que a maioria, passa por um momento de solidão, passa por um momento de, às vezes, até depressão mesmo, passa um momento. Porque a gente aposta muito no improvável, a gente é taxado de maluco, aquilo não vai dar certo, e às vezes não dá certo mesmo, e aí a nossa mente vai para o espaço, alguma coisa que você tinha muita expectativa não acontece. E o seu Gil foi um dos melhores podcasts, foi o único que deu problema assim, um pouco no som. Eu até briguei com o rapaz que fazia aqui, não foi o Farofa, tá? Vai dizer muito bem que não foi Farofa. Mas a gente foi muito legal que a gente falou de várias coisas, dessa questão da parte mental. O Gil é um mestre ali, trabalha nessa parte acadêmica, então é um tema cara, ajuda muita gente. Tem muita conexão com o empresário como um todo, porque o empresário, como eu te falei, a gente vive um momento de solidão, de um montão de coisa, e depois, e muitos pelos nossos erros, porque a gente tem que aprender tudo sozinho, toda hora uma mudança diferente, toda hora entra um governo pró tributação e contra o empresário, outro já é maior, outro já é para um lado, então é muita mudança ao mesmo tempo, é muito dinâmico. Então, por isso que eu trouxe esse tema com bastante carinho. Esse tema, assim, é para mim também. Então, seu Gil, eu queria te chamar aqui para a gente poder falar um Claro, pouquinho claro. disso. Queria te agradecer aí Uhum. pela presença. Bruno, eu que te agradeço aí pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre essas, esses, essas dores, né? Que nós, empresários, passamos no nosso dia a dia. Eu queria aqui compartilhar um slide. Tem como? Pode Tem, compartilhar, tem. problema não. Ah, pode, né? Uhum. Esse aqui. Vamos ver se foi aí. Foi? Tá compartilhando. Deixa eu ver. Ah, pronto. Então, assim, o tema, né, que eu quero falar com vocês, né, o título dele é A Mente Invisível do Empreendedor. É claro que nós falamos em IA, nós falamos em expectativas, né? Falamos em estratégias para a gente atingir essas expectativas, que não tem como a gente não criá-las, né? E às vezes a gente as cria um pouco fora da realidade, né? Porque a gente sempre acha que colocando mais a gente atinge uma parte e aquilo vai ficar tudo bem, mas isso também é um motivo, né, para gerar frustrações, né, para ativar na gente o que a gente chama de crenças limitantes. Então, de repente, eu não alcanço as minhas metas, eu posso ativar em mim crenças limitantes de fracasso, né,
de que eu, de repente, não me valorizo, não tenho valor porque eu não atingi aquelas metas, enfim. Então, tudo isso gira na parte psicológica do empreendedor. Eu até no podcast falei um pouco disso sobre o Bruno, com o Bruno, né? Foi um tema bastante interessante. E o que eu acho que eu posso, né, auxiliar aqui na minha palestra é quando eu coloco aqui o meu. Eu até fiz questão de me apresentar, para vocês entenderem que, além de psicólogo, eu também sou empresário, eu também sou empreendedor. Então, muito do que eu vou falar aqui, eu passo e já passei, né? Então, eu achei interessante juntar essas duas coisas, até pelo meu histórico de vida. Eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Desde novo, bem novo, eu já não me via trabalhando como CLT, enfim. Isso já é uma característica minha. Então, eu acho que isso também é importante que a gente tenha. Claro que ser empreendedor, administrar uma empresa, isso é aprendizado, né? Isso a gente pode ir aprendendo ali e fazendo, mas eu acredito que isso já tenha, que tenha, né, na nossa personalidade ou no nosso temperamento essa veia. Então, é importante que primeiro que a gente reconheça, eu sou uma pessoa que quero algo mais seguro para a minha vida, então eu vou trabalhar com a carteira assinada, vou fazer concursos públicos. Mas quando eu decido ser um empreendedor, isso também tem que ser uma característica minha, né? Eu até costumo dar esse exemplo, que às vezes você é CLT e tem essa veia empreendedora e fica lá no teu departamento, no teu lugar de trabalho, vendendo trufa, vendendo um monte de coisas, porque você tem essa veia, né?